Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós falaremos sobre a economia brasileira. E o título deste vídeo é uma pergunta que é a seguinte: verdades a respeito da economia brasileira. O Brasil quebrou ou não? É o que nós veremos a partir de informações oficiais. Vamos lá. Então, algumas informações importantes antes de tratarmos o assunto. Economia do Brasil é a terceira maior economia do continente americano, atrás apenas da economia dos Estados Unidos da América e do Canadá. E é a segunda maior economia em paridade de poder de compra da moeda. Historicamente, é a maior economia da América Latina e do Hemisfério Sul em termos nominais. A economia brasileira registrou crescimento de 2,5% em 2025, impulsionada pela agropecuária, 13,1%, muito importante para o Brasil, e serviços, 2,1%. A inflação, medida pelo IPCA, acumulada segue monitorada com taxa mensal de 0,33% em janeiro de 2026, enquanto a taxa de desemprego encerrou 2025 em 5,1%. A Selic fechou 2025 em 1,22% mensal e nós sabemos que ela está em 15% ao ano, indicando juros altos. Principais indicadores econômicos do Brasil, dados recentes de 2025 e 2026. PIB, Produto Interno Bruto, crescimento de 2,5% em 2025, prévia IBCBR, mostra comportamento positivo com destaque para a agropecuária e serviços. Inflação medida pelo IPCA. Principal indicador de inflação, com 0,33% em janeiro de 26, a taxa acumulada nos últimos 12 meses precisa ser monitorada para verificar a meta oficial, com IPCA 15 indicando 0,52% em dezembro. Desemprego, PNAD contínua. A taxa de desemprego fechou o quarto trimestre de 2025 em 5,1%. Taxa Selic, a taxa básica de juros, com valor de 1,16% em janeiro de 2026, após 1,22% em dezembro de 2025. Então, ela cai um pouco nessa projeção. A meta da taxa é 15%. Outros indicadores: INPC inflação de 0,39% em janeiro de 26. Comércio e indústria, a produção industrial e o comércio registraram alta em 2024. Setor, aqui em particular externo, receitas correntes dos estados cresceram 2,6% em 2025. Agora uma informação, antes de iniciar o governo atual, as principais previsões do mercado financeiro para o terceiro governo Lula, iniciado em 2023. Foram marcadas inicialmente por alto ceticismo e pessimismo, que posteriormente se transformaram em surpresa diante de indicadores melhores que o esperado, seguidos por nova desconfiança fiscal. Aqui estão as principais previsões e como elas se comportaram. Pessimismo fiscal inicial em 2023. A previsão do mercado financeiro: no final de 2022, o mercado temia um aumento descontrolado dos gastos públicos, criticando a PEC da transição e prevendo um grande déficit primário. A avaliação de grande parte do mercado era negativa. O resultado: a equipe econômica, liderada por Fernando Haddad, focou em aumento de receitas, reforma tributária, taxação de fundos exclusivos, o que, embora não tenha zerado o déficit, evitou o cenário de terra arrasada, que muitos antecipavam no início. Na verdade, o mercado financeiro ele não queria o governo de Lula, então ele jogou informações, previsões altamente pessimistas para tentar evitar que fosse eleito o Lula. E vocês podem verificar que a previsão não se realizou. Na verdade, não era uma previsão, era uma torcida. Quem está no mercado financeiro, quem opera em bolsas, não pode ser torcedor. Tem que analisar os fatos, ok, pessoal? PIB abaixo do esperado
Era o que o mercado previa, né? Analistas projetavam um crescimento muito baixo ou quase estagnação para 2023, cerca de 0,8 a 0,9, devido à alta da taxa de juros Selic e ao aumento de gastos. Então essa era a projeção pessimista do mercado financeiro. O resultado: o PIB de 2023 cresceu 2,9%, superando as previsões do mercado, impulsionado pelo agronegócio e consumo, indicando que a economia foi mais resiliente do que esperado. Na verdade, o mercado torcia para que não houvesse um crescimento significativo da economia brasileira. Isso fica bem claro. Detalhe: nunca os bancos brasileiros ganharam tanto dinheiro quanto no governo de Lula. É só vocês pegar no histórico de lucro dos grandes bancos. Estou falando de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Banco Safra, Santander. É só vocês verificarem. Inflação e juros. A previsão: o mercado previu uma inflação persistente e resistência do Banco Central em baixar a taxa Selic, que estava em 13,75 no início do governo. Resultado: a inflação mostrou desaceleração, fechando 2025 em patamares mais controlados, 4,26%, do que temia no início da gestão. No entanto, a desconfiança fiscal no longo prazo fez que o mercado revisasse para cima as projeções de juros no final de 24 e início de 25. Dívida pública e risco Lula. Previsão de trajetória insustentável da dívida bruta PIB, dividida pelo PIB, devido à dificuldade de conter despesas obrigatórias. Resultado: a dívida bruta aumentou, atingindo 78,7% do PIB em 2025, o que mantém a avaliação negativa de grande parte do mercado financeiro, cerca de 88 a 90% da avaliação negativa ou regular negativa. Nós vamos mostrar daqui a pouco um gráfico com a dívida pública desde 2019 até 2025. E vocês verão que o mercado errou profundamente. Câmbio. A previsão do mercado financeiro: a expectativa de volatilidade de alta do dólar, dada a incerteza sobre a política econômica do PT. Resultado: o câmbio oscilou bastante, com forte pressão de alta durante períodos de incerteza fiscal em 2024, mas apresentando momentos de alívio quando o governo anunciava cortes de gasto. Detalhe: o mercado projetava um dólar acima de R$7. E daqui a pouco veremos o que aconteceu. Na verdade, não era uma projeção, era uma torcida do mercado financeiro contra o governo atual. Isso ficou bem evidente. Então, a variação cambial desde 2 de janeiro de 2019 até 20 de fevereiro de 2026. Então, nós temos aqui o que aconteceu com a variação cambial no governo de Jair Bolsonaro e o que aconteceu com a variação cambial no governo de Lula. O governo de Bolsonaro, ele teve uma alta expressiva da variação cambial, da taxa do dólar, mesmo antes do início da pandemia pelo novo coronavírus. A pandemia fez o dólar bater quase R$6, como o gráfico demonstra. Depois um certo equilíbrio e uma redução, fechando em torno de 5,40 mais ou menos ao final de dezembro de 2022. Início do governo Lula, as projeções eram uma explosão da taxa do dólar. Eles diziam que chegaria a R$7 o dólar, e olha o que acontece: uma redução. O dólar caindo de 5,40, vindo para 4,75. Depois uma pequena alta, uma estabilização, e aí nós começamos aí, final de 23, 24, com guerras Rússia e Ucrânia, o dólar começa a subir no mundo todo, inclusive no Brasil. Aí nós temos as decisões catastróficas de Donald Trump, por exemplo, em relação às guerras que estavam acontecendo, e também depois o tarifaço. O dólar chegou a bater mais de 6,15. Com as decisões do Brasil em enfrentar o tarifaço de Trump, buscando novos mercados, olha o que aconteceu com o dólar. Nós temos uma queda forte de 6,16, chegando a 5,20
agora na semana passada, em fevereiro de 2026. Então, aquela projeção do mercado financeiro não se realizou. Eles projetavam descontrole total do dólar e apontavam dólar acima de R$ 7. A continuar, logo o dólar está abaixo de R$ 5. Perfeito? Agora, um outro item analisado durante esses dois governos: inflação. No primeiro ano de Bolsonaro, a inflação foi 4,306. No segundo ano, 4,71. No terceiro ano de Bolsonaro, a inflação bateu 10,06% e no quarto ano de Bolsonaro, 5,78%. Total acumulado da inflação do governo de Bolsonaro, 26,9272%. No governo Lula, primeiro ano, a inflação já foi menor do que no último ano de Bolsonaro, ficando em 4,6211%. No segundo ano, em 4,8313%. No terceiro ano, 4,2643%. A inflação acumulada nos 3 primeiros anos de Lula, de 14,3526. E se ela ficar em torno de 4% agora em 2026, nós finalizaremos o governo com 18,92%. Muito menor do que os 26,27%. PIB interno, o produto interno bruto. No governo de Bolsonaro, nós temos aqui o comportamento do PIB, que foi acumulado de 4,4591% em 4 anos. O PIB brasileiro foi de 4,45%. Isso é acumulado, não é média não, tá? No governo Lula, nos 3 primeiros anos, nós já temos um PIB de 9,05, ou seja, o PIB de 3 anos do governo Lula já é mais do que o dobro do crescimento do PIB em Bolsonaro. E se o PIB crescer 2% agora em 26, nós fecharemos o governo em 11,23, ou seja, quase 2,5 vezes o PIB do governo de Bolsonaro. São dados. Aqui não há torcida, aqui apenas a constatação do que aconteceu. Balança comercial do Brasil, superávit acumulado. Durante o governo de Bolsonaro, a balança comercial brasileira líquida registrou um superávit de 220 bilhões 874 milhões de dólares. Nos 3 primeiros anos do governo Lula, a balança comercial já está em 241 bilhões e 700 milhões de dólares. Ou seja, em 3 anos, a balança comercial superávit do governo Lula foi maior do que os 4 de Bolsonaro. E se esse ano de 2026 a balança comercial for superavitária em torno de 60 bilhões, o saldo ao final do governo Lula está projetado em 301 bilhões e 700 milhões de dólares. Essas informações são em dólares, tá? Taxa de desempregados no Brasil. A média do governo Bolsonaro foi de 12,17%, chegando no ano de 2021 perto dos 14%. No governo Lula, a taxa de desempregados tem diminuído e a média está em 6,66%. Se conseguir manter algo parecido com, em 26, algo parecido com 2025, nós teremos aí uma taxa média de 6,5%. É o menor desemprego da história do Brasil. Relação dívida pública bruta de 2021 até 2025. Nós vemos aqui um crescimento da dívida ao longo do governo Bolsonaro, é a dívida pública bruta. E aqui nós vemos no governo Lula dívidas brutas do Brasil em relação ao PIB chegou a 78%. Portanto, foi bem menor do que o mercado financeiro previa, queria, apostava, torcia, né? É um tapa na cara do mercado financeiro e de muita gente, né? Taxa de juros Selic de 2019 até 2025. Nós vemos o comportamento da taxa Selic
lá no governo Bolsonaro, reduzida fortemente em razão da Covid, que muitos diziam que era apenas uma gripezinha. Não podemos nos esquecer que morreram mais de 700 mil pessoas, ok? Essa Selic tão baixa gerou o crescimento fortíssimo da inflação e fez com que o Banco Central acelerasse a taxa de juros, chegando a 13,75%. No início do governo Lula foi mantido o presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, e a taxa começou a ser reduzida, chegando aí algo em torno de 10,75%, 10,25%, e então houve a troca do presidente do Banco Central, entrou o Galípolo, e como a inflação estava demorando a recrudescer, novo aumento de taxa Selic de forma até exagerada, e está em 15%, já faz aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 reuniões do Copom. Se projeta o início da redução da Selic em 0,25 em março de 2025. 26, vamos aguardar. Agora eu gosto bastante desse gráfico em que compara a taxa de juros Selic desde 96, início do Plano Real em julho de 94, até 2025, comparando a taxa Selic com a inflação. Em azul é a taxa Selic, em marrom é a inflação. Nós vemos que historicamente a Selic é maior do que a inflação, com o propósito de controle da inflação. Há duas exceções. No governo de Fernando Henrique Cardoso, durante um certo período, a taxa Selic chegou a 37% e depois, num outro período, a 45%. Não foi por causa de inflação aqui, foi para tentar evitar a saída de investimentos no Brasil, investimentos especulativos, tá? Então teve crise internacional na Rússia, no México, nos tigres asiáticos, e a fuga de capital, o Banco Central tentou barrar a fuga de capital, elevando astronomicamente a taxa Selic. Depois, com as crises internacionais recrudescendo, a Selic volta a patamares razoáveis quando comparado à inflação, ok? E nós vemos aqui, na época já dos governos Bolsonaro e Lula, nós vemos em azul é a Selic, em marrom é a inflação. Nós vemos a Selic ficando abaixo da inflação, uma Selic de 2% com uma inflação em torno de 10%. E aí depois o Banco Central começa a reagir para tentar reduzir a inflação. Consegue reduzir a inflação, mas a Selic ficou altíssima e fez aumentar sobremaneira os gastos com a dívida pública. E agora, como podemos ver, a Selic está muito mais alta do que a inflação. Não se justifica a Selic de tal magnitude. Por isso que precisa reduzir, né? Agora, quando analisamos a Bolsa, o mercado financeiro previa que ia ser uma desgraceira na Bolsa, com grandes perdas, mas isso não aconteceu. Muito pelo contrário, nós vemos no governo Lula a Bolsa, durante 3 anos e 1 mês e meio, subindo 73%, uma alta acumulada de 73%, enquanto nos 4 anos de Bolsonaro, a alta da Selic acumulada foi de 19,48%. Onde estão os pessimistas de plantão? Na verdade, torcedores, né? Nunca o mercado financeiro ganhou tanto dinheiro quanto no governo atual. Ok, pessoal? Então, quem é que mais ganhou dinheiro no governo Lula? Os ricos. Os ricos e a classe média alta, né? Os números estão aí para provar. O Ibovespa apenas aqui com foco no governo atual. O governo Bolsonaro entrega para Lula um Ibovespa a 109.734 pontos. Agora, no último dia 20 de fevereiro, chegou a 190.534 pontos. Essa alta acumulada em 3 anos e 1 mês e meio de 73,63%. Agora um outro comparativo. Imposto de renda
a pagar de quem tem renda tributável de R$ 5.000, de 2019 até janeiro de 26. Então aqui era o valor a pagar de R$ 466,27, que é obtido pelo seguinte cálculo: a renda tributável de 5.000 está sujeita à alíquota de 27,5%, que dava R$ 1.375, menos a parcela a deduzir, conforme tabela do imposto de renda, de R$ 908,73, dava o imposto a pagar de R$ 466,27, o que representava 9,33% da renda tributável. Então nós vemos que isso, com muita luta, o governo atual conseguiu aprovar no Congresso Nacional a alíquota zero para quem tem renda até R$ 5.000. Ok, pessoal? Pensando em percentual de imposto de renda, a taxa efetiva sobre os 5.000 agora é zero. E esse dinheiro não vai ser guardado embaixo do colchão. Esse dinheiro vai para a economia e vai fazer girar a economia, gerando crescimento do PIB e gerando melhoria da qualidade de vida dos mais pobres. Perfeito? PIB per capita do Brasil de 2019 até 2025. Nós temos esse comportamento do PIB no governo de Bolsonaro e uma ampliação ainda maior no governo Lula. Pessoal, não tem nada a ver com torcida, com ideologia, é simplesmente economia. Muitas informações aí vocês podem pesquisar e verificar se o que eu estou mostrando é verdade ou não. São informações públicas. Então o mercado financeiro e grande parte da elite brasileira torcia para a terra arrasada, que não se confirmou. E como eu já falei, quem mais ganhou dinheiro com o governo atual foram os ricos e a classe média alta. Ok, pessoal? Então, pensem, analisem, confrontem as informações com os dados oficiais. Ok? Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo e abraços!